No mundo existem casas de todos os tipos e para todos os gostos. Por exemplo, tem casas que são super luxuosas, tem casas que parecem uma ilusão de ótica, tem casas transparentes, tem casas de ponta cabeça, casas no meio do rio, casas em formato de cachorro, em formato de pato, em formato de avião, em formato de abacaxi. Peraí, essa casa não parece com a do Bob Esponja? Pois é. Acontece que existem muitas casas espalhadas pelo mundo que foram inspiradas em desenhos animados. A pergunta é, por que elas existem? Por que elas foram construídas? Cada uma dessas casas tem a sua história e é isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Começando com a casa dos Simpsons na vida real. Parece até brincadeira, mas é verdade. Ou melhor, já foi verdade um dia. Aconteceu o seguinte, em 1997, a Fox e a Pepsi se juntaram para fazer uma ação de marketing nos Estados Unidos. Era um concurso onde o país inteiro podia participar e o vencedor ganharia uma casa igualzinha à dos Simpsons do desenho animado. O projeto foi feito em parceria também com a Kaufman Broad. A casa ficava em Redbird Lane, bem perto de Las Vegas, e eles tiveram todo o cuidado para imitar cada detalhe do desenho, para que tudo ficasse muito parecido. Os arquitetos, olha só, eles tiveram que assistir mais de 100 episódios dos Simpsons para conseguir fazer com que essa casa fosse o mais realista possível. E assim, em julho de 1997, o concurso foi lançado nos Estados Unidos, mais de 15 milhões de pessoas participaram e para participar era fácil, né? Você só tinha que ligar para o número que aparecia na tela e daí você já estava automaticamente concorrendo. If your number matches the number on the screen, you've just won a life-size replica of the Simpsons house. Woohoo! Built by Kaufman and Broad. Congratulations! Então, só que esse concurso aí, ele tinha algumas regras. Por exemplo, o ganhador, ele poderia escolher entre aceitar a casa como prêmio ou então aceitar um pagamento em dinheiro no valor de 75 mil dólares. E se o vencedor, ele escolhesse ir morar na casa dos Simpsons, ele deveria seguir as leis da Associação dos Moradores Locais e pintar toda a casa, né, por fora nas cores padrão da região. Ou seja, a pessoa que ganhasse a casa ia ter que pintar ela inteira. Pois é, e daí o que aconteceu? A ganhadora foi uma mulher que morava em Kentucky, ou seja, ela morava quase do outro lado do país. E daí, como ela não queria se mudar, ela não queria deixar a família, os parentes, os amigos, ela escolheu ficar com o prêmio de 75 mil dólares. Com isso foi decidido que a casa seria colocada à venda, mas para ser colocado à venda, ela precisava seguir as leis da região, né? Ou seja, a fachada da casa precisava ser pintada. Por isso que hoje em dia, quem vai até Las Vegas e procura pela casa dos Simpsons encontra ela assim, tão diferente. As nossas próximas casas foram inspiradas nos Flintstones. Quem nunca sonhou em morar numa casa dos tempos da Idade da Pedra? Essa aí ficou muito parecida, né? Só que ela não existe de verdade. Ela foi construída especialmente para ser o cenário das gravações do filme dos Flintstones, lançado em 1994. Aliás, um ótimo filme. The Flintstones. Mas na vida real existem outras 3 casas que disputam o título de a Casa dos Flintstones na vida real. Em 1988, o famoso ator e produtor de TV, Dick Clark, decidiu construir a sua própria casa inspirada nos Flintstones. Ela foi construída no alto de uma montanha na praia de Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos. Por dentro é possível ver que toda a arquitetura é baseada na Idade da Pedra e toda planejada nos mínimos detalhes. Uma casa luxuosa e bem espaçosa. E o mais legal, com vista de frente para o mar. A segunda casa também fica nos Estados Unidos, também fica ali na Califórnia, só que fica mais especificamente perto da cidade de São Francisco. Essa aqui é bem estranha. Ela ganhou o apelido de Casa dos Flintstones porque todas as paredes são curvas com uma textura de pedra. A casa tem janelas arredondadas e buracos no teto. E quem já conheceu a casa por dentro costuma dizer que é como se sentir morando em uma caverna. De acordo com o Daily Mail, 2 anos atrás, essa casa foi vendida pelo valor de 4 milhões de dólares.
Agora, se você não gostou de nenhuma dessas duas, a próxima eu tenho certeza que você vai gostar. Localizada nas montanhas de Faf, em Portugal, essa casa é literalmente construída com pedras. Possui portas, janelas, telhado e até uma chaminé. Ela é quase uma cópia da casa dos Flintstones. Eu só não sei se para tomar banho aqui eles também usam um mamute de chuveiro. Agora eu vou tirar meu sabão, Dino, e tudo será terminado. O próximo que eu vou te mostrar é a mansão da família Addams. Sim, ela existe e fica em Los Angeles. Só que na verdade é bem diferente do que você imagina. Essa é uma história bem interessante. Aconteceu o seguinte, em 1964 foi lançada uma série de TV da família Addams, um clássico. E na abertura dessa série aparece essa casa aí, que seria aonde, a família Addams mora. Só que claro que a série de TV não era gravada dentro dessa casa. As gravações aconteciam em um estúdio lá em Hollywood. Então, o lugar para gravar a série não era o problema. O problema é que a série precisava mostrar que a família Addams morava em algum lugar, e por isso os produtores procuraram por alguma casa ali mesmo na região perto de Hollywood, e daí acharam essa casa aí. Só que ela não era muito assustadora. Então o que eles fizeram? Eles tiraram uma foto dessa casa e em cima dessa foto desenharam um terceiro andar, mudaram algumas paredes, desenharam algumas árvores e deixaram a casa com uma cara muito mais sombria. E tudo isso é explicado nesse livro Chester Place, escrito por Don Sloper, que conta várias curiosidades da cidade de Los Angeles de antigamente. Um abacaxi gigante? Parece muito que foi inspirado na casa do Bob Esponja, né? Não fosse um pequeno detalhe. Esse abacaxi foi inaugurado em 1971 na Austrália. Trata-se de uma atração turística, porque ali é uma região que tem muitas plantações de abacaxi. E aí muitas pessoas param para conhecer o lugar e tirar fotos. Então, na verdade, esse abacaxi gigante não foi feito em homenagem ao desenho do Bob Esponja. Agora, se você quer saber como seria a casa do Bob Esponja na vida real, você precisa viajar para a República Dominicana. Lá você pode visitar o resort da Nickelodeon em Punta Cana, um parque cheio de atrações, brinquedos, toboáguas, e lá tem uma casa inspirada na casa do Bob Esponja. Por fora não parece um abacaxi de verdade, mas por dentro é a casa dos seus sonhos. Gente, olha isso! O Gary! Olha essa poltrona! E essa TV que eu não sei se funciona! Você se sente literalmente dentro de um desenho animado. E pelo que eu pesquisei, qualquer pessoa pode alugar essa casa para passar umas férias. Só tem um problema: o preço. $12 mil por dia. $12 mil por dia! Tá caro pra burro! Uma cópia da casa de Up Altas Aventuras foi recriada em Harriman, Utah. Ela foi construída em 2011 para um evento tradicional dos Estados Unidos chamado Parade of Homes. A Barbie também ganhou uma casa inspirada em um de seus brinquedos. A mansão da Barbie em Malibu. Esse é o sonho de consumo de muitas meninas. Aqui no Brasil, esse brinquedo chega a ser vendido por até R$ 4.399. Tá caro pra burro! E foi inspirado nesse brinquedo que nasceu a atração Barbie The Dream House Experience. É uma casa em tamanho real, construída na Flórida e aberta para visitas. Se você comprar um ingresso, você também pode visitar o lugar e conhecer como que é a casa da Barbie por dentro, como é o seu quarto, a sua cozinha, o seu banheiro, e é impressionante como quase tudo aqui dentro é rosa. Outra personagem muito famosa que você pode visitar é a Minnie. A casa é toda decorada pensando em deixar os visitantes com uma real sensação de que você está dentro de um desenho animado. Tudo aqui foi pensado nos mínimos detalhes. Não só os móveis, que são muito parecidos e estilizados, mas se você atender o telefone, você pode ouvir recados deixados pelo Mickey ou pelo Pateta. Você pode visitar a casa da Minnie, tanto no parque da Disney em Los Angeles, como no parque da Disney em Orlando. E para os fãs da Hello Kitty, essa aqui é muito legal.
Em Taiwan, existe um hotel inspirado na Hello Kitty. Ele é como se fosse uma casa toda decorada, com sala, cozinha, parece uma casa normal, mas é um hotel, tem vários quartos e você pode alugar um deles por um precinho bem camarada, apenas $400 por dia. Tá caro pra burro. E você já ouviu falar na Casa dos Jetsons? Essa casa é muito famosa. O lance é que ela foi projetada em 1960 e, obviamente, não pode ter sido inspirado nos Jetsons, já que o desenho só foi lançado 2 anos depois. Acontece que o arquiteto que projetou essa casa, ele queria mostrar para o mundo como que ele imaginava como seriam as casas no futuro. Por isso ela tem esse conceito todo futurista e esse lance de ser suspensa no ar, apoiada só por uma coluna, parecida com as casas do desenho dos Jetsons. Então imagina, uma casa assim nos anos 60 era algo super moderno, chamava muito atenção. E daí bem nessa época lançou o desenho dos Jetsons. Então naturalmente as pessoas começaram a associar a casa com o desenho. E que tal essa mansão futurista inspirada em Star Wars? Na verdade, essa casa foi inspirada na nave Millennium Falcon. Ok, comparando lado a lado não é tão igual assim, mas o arquiteto disse que para fazer essa casa ele se inspirou realmente na Millennium Falcon. A casa tem 4 quartos, 3 salas, 3 banheiros, um salão de festas, além de uma piscina. Eu não sei se tem uma piscina na Millennium Falcon. Bom, de qualquer forma, essa casa está localizada em Queensland, na Austrália. E por fora, ela é toda cinza e tem vários detalhes na fachada para tentar lembrar uma nave espacial. E por dentro, ela parece bem interessante. E existe também uma réplica gigante da casa do Snoopy. Ela foi construída dentro de um complexo do Museu de Charles Schulz, o criador do desenho. E atualmente é usada como um guichê de informações para visitantes e turistas. Você pode visitar esse museu e essa casa em Santa Rosa, nos Estados Unidos. E agora eu vou te mostrar a casa do Hobbit, e essa aqui tem uma história muito legal. Olha só, ela foi construída por Simon Dale. Curiosamente, ele não era arquiteto nem engenheiro e nunca tinha trabalhado com construção. Ele era um fotógrafo que cansou da vida na cidade e aí um dia decidiu que queria morar no campo e ia construir a sua própria casa, e que a sua ideia era fazer algo totalmente ecológico, usando apenas fogão a lenha e geradores de energia solar. Assim, e ele disse que foi tudo apenas uma grande coincidência. Não era plano dele fazer uma casa parecida com a casa do Hobbit. Ele só queria fazer uma casa ecológica, mas no fim acabou ficando parecida e aí muitos fãs começaram a chamar de a casa do Hobbit e ele gostou desse apelido. Como diria o Chaves, foi tudo sem querer querendo. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, o Simon lançou um site contando toda a história da construção e todos os detalhes. É só você acessar www.beansomewhere.net. E o mais legal é que ele explica que para construir a casa ele não tinha todo o dinheiro, então ele precisou emprestar um pouquinho de dinheiro do pai dele, mas mesmo assim foi uma casa muito barata de ser feita. O projeto todo custou aproximadamente R$13 mil e apenas 4 meses de trabalho para ficar pronto. E bom, se você gostou desse vídeo aqui, provavelmente você vai gostar de outros vídeos que eu fiz aqui no canal, como por exemplo, desenhos que foram cancelados com apenas um episódio, ou o especial Você Não Sabia Stranger Things. Um vídeo super completo onde eu falo várias curiosidades sobre os bastidores dessa série que é incrível. É isso aí, eu sou o André Bedene e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!